Olá! Hoje eu vim falar de um mecanismo de proteção que todos nós temos, muito importante, que às vezes a gente não dá atenção para ele, que é a tosse. A tosse, ela é um mecanismo de proteção que evita que quando a gente engasgue, o alimento vá direto para o pulmão. E isso pode acarretar até uma pneumonia no paciente. Então, durante o processo de avaliação, a gente usa um dispositivo que chama PeakFlow. E com ele a gente consegue mensurar o risco de broncoaspiração que esse paciente vai ter. Se a tosse está muito fraca, se a tosse está forte. Então, com esses valores, a gente consegue avaliar se ele tem um risco baixo, moderado ou elevado para broncoaspiração. E a tosse, ela tem toda a musculatura do corpo da gente está envolvida, né? Principalmente os músculos abdominais e o fechamento da glote. Então a gente precisa fazer uma avaliação bem eficaz, com toda a análise precisa, para a gente conseguir encaminhar esse paciente, caso necessário, para um fisioterapeuta, ou se for questão mais de fonte glótica, a gente consegue trabalhar a força desse fechamento de prega vocal, de elevação de laringe. E a gente percebe que os idosos são bastante acometidos nesse sentido, porque eles têm uma fragilidade, às vezes eles têm uma fragilidade, às vezes eles têm uma diminuição da força, às vezes tem uma sarcopenia, que não é uma diminuição da massa muscular. Então a gente precisa observar. Se você tem um idoso aí do seu lado, observe como que está a tosse dele. Veja se é uma tosse fraquinha, sem força, sem eficiência. Porque a gente precisa encaminhar para os profissionais adequados para a gente continuar tendo um mecanismo de proteção forte e eficiente. Então essa é a dica de hoje que eu trouxe para vocês. Vamos avaliar a nossa tosse.